Olá, novamente estamos de volta com a série, agora Atos capítulo 2. Sempre eu gosto de lembrar que eu estou com muita saudade de vocês, espero que esses vídeos estejam edificando a cada um, que também seus amigos possam estar gostando. Nosso propósito sempre é, irmãos, de alguma maneira encorajar a fé um dos outros. Também agradeço pelo encorajamento que vocês têm me dado por meio de WhatsApp, né? Alguns têm ligado, então muito obrigado pelo retorno de vocês. Nós começamos essa série em Atos um domingo passado, né? E domingo passado, no capítulo anterior, né? Eu li com vocês quando Jesus está com os discípulos, ele fala que algo grande aconteceria, né? Então, haveria uma promessa que se queria cumprir, que era o derramamento do Espírito Santo, né? E seria algo que seria poderoso. Então, eles deveriam esperar, orar e eles se tornariam testemunhas, né? Está em Atos capítulo 1, no versículo 8, fala sobre que esse evento viria de maneira poderosa. Então, nós chegamos aqui em Atos 2, né? O segundo vídeo da série. Queria muito encorajar você, caso você não tenha visto o primeiro, assista ao primeiro, que eu acho importante, né? E depois você pode vir para esse vídeo. Mas queria encorajá-los para que não perdesse a sequência, né? Domingo nós vamos continuar, tá bom? Então chegamos no capítulo 2, né? E aqui, capítulo 2, acontece tanta coisa incrível, mas tanta coisa incrível que eu falaria assim por mais de uma hora. O vídeo ficaria ficaria muito comprido, né? Então eu vou tentar resumir o máximo possível, sem perder assim o impacto desse capítulo, né? É um grande desafio, mas claro que você pode ler outras vezes. Eu tenho plena certeza também que o Espírito Santo vai te dar discernimento. Então, em Atos 2, eu queria ler com você, começando do versículo 1 ao 13, vamos ler juntos Atos 2, e aí eu vou explicar um pouquinho mais. Diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estavam falando? Então, como ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, médios e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. O que acontece, né? Os discípulos estavam reunidos num só lugar, provavelmente no mesmo lugar que eles estavam lá em Atos 1, quando Jesus aparece para eles, né? E dá a direção para esperarem e que viria um poder. E eles estavam lá na festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ela tem esse nome porque ela vem de 50 dias depois da Páscoa. E era uma festa muito famosa, né? Os judeus do mundo inteiro, né, que se haviam espalhado, eles tinham como tradição se reunir para celebrar essa festa. Segundo os historiadores daquela época, a população ela aumentava 10 vezes mais, que aproximadamente 50 mil iam para 500 mil. Então não é à toa que Deus espera, né, que Jesus planeje que esse tempo seja anunciado o Evangelho por meio do Espírito Santo, né? E acontece algo incrível aqui, porque o primeiro grande ato que a gente vai falar de Atos 2, né? Eu vou falar de alguns atos. O primeiro grande evento é a derramação do Espírito. O Espírito Santo é derramado e ele é de forma poderosa, né?
E é incrível porque, como eu falei com vocês, Lucas, ele faz o relato, né? E ele outra vez entra com detalhe. Ele consegue nos descrever como que foi isso. Então ele fala de um vento, né? De um som como se fosse produzido por um vento que invade o lugar onde estavam os discípulos de Jesus. E um som muito alto, né? Então ele descreve línguas de fogo que se dividem e vai sobre a cabeça de cada um que está lá. E eles começam a falar em línguas conhecidas. Essas línguas conhecidas, ela difere um pouco do que Paulo descreve lá em 1 Coríntios 12, versículo 10, né, em capítulo 14, de 1 a 39. Paulo também fala sobre dom de línguas. Causa muita confusão, né? As pessoas confundem um pouco essas passagens, mas lá em Paulo, quando ele fala dessas línguas, o que acontece lá? Lá precisam tradutores. Paulo fala, olha, a língua ela é para edificar, mas precisa ter alguém que traduz. Aqui não, aqui o próprio Espírito faz essa tradução. E é muito, muito interessante saber, né, quando essas línguas vêm, as pessoas que estavam lá, elas escutam no próprio idioma. O milagre maior nem é que os apóstolos falavam em línguas que todos compreendiam. Foi no ouvido dos presentes, né? Eles ouviram na língua materna. E isso é um grande sinal para todos, né? Eles ficam assim admirados, né? Aqui fala que eles ficam maravilhados, como Jesus falou, que viria com muito poder, né? É interessante também, depois, se você der uma olhadinha lá em Lucas 3, versículo 16 a 17, essa questão do fogo, né? Fogo, ela tem um significado de juízo também. Então, assim, as línguas vieram para trazer uma pregação que traria salvação, mas também traria juízo, né? E nós vamos ver isso mais para frente. Então acontece esse grande evento, o Espírito Santo é derramado, né? Para o bem da igreja, para que todos tivessem acesso a uma mensagem. Então vem o segundo grande evento. Qual é o segundo grande evento? A pregação de Pedro. E lembra que eu comentei, né, que conforme você vai estudando o livro de Atos, o que você percebe? Que os discípulos, eles vão sendo transformados. Uma coisa são seguidores de Jesus sem o Espírito Santo e outra coisa é com o Espírito Santo. E um bom exemplo disso é Pedro. Há pouco menos de um mês atrás, Pedro havia traído Jesus, estava com uma atitude de muito medo, covardia. E de repente, né, todos os eventos aconteceram, Jesus vem, mostra que ele está vivo, promete o Espírito Santo vem, é derramado sobre todos que estavam ali, sobre Pedro também. E Pedro, quando ele percebe, né, o Espírito já começa a dar discernimento a ele, quando ele percebe o que está acontecendo, ele lembra do livro de Joel, né? Ele prega sobre o que Joel havia descrito, né? Ele fala, olha, Joel já havia previsto isso, é uma profecia. O livro onde está essa pregação, o que o profeta fala, né? Está em Joel 2, 28 a 32, você pode ler depois com mais calma. Mas eu vou ler aqui, a pregação de Pedro, ela está em Atos 2, né, versículo 14. Vamos ler então? Fala o seguinte, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, sinais embaixo na terra. Fogo, sangue, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele se apoia na pregação de Joel, né, ele sendo um profeta, e ele fala algumas coisas que nós devemos parar para pensar, né? Primeiro, ele fala aqui sobre... porque o que aconteceu? Alguns haviam achado que o pessoal estava bêbado, não é possível, isso é uma loucura. Sempre vai, né? Vamos encontrar sempre pessoas que vão falar aquilo que é de Deus como se não fosse, né?
E aí Pedro fala, não, vocês estão enganados. E ele identifica a profecia de Joel. Talvez Lucas colocou a parte principal, né? Porque lembra que ele está sendo como um historiador, ele está narrando os fatos mais importantes para que Teófilo, né? E claro, a gente também tem um entendimento. Teófilo é quem ele se dirige a carta, né? Você vai ver isso lá em Atos 1, na introdução. Mas ele fala da profecia de Joel, fala, ó, ia acontecer, né? Ele também usa Salmos 16 e Salmo 110. Aí ele já fala de Davi, ele junta, ele faz uma exposição das escrituras para comprovar para as pessoas que o que estava sendo falado era verdade, já estava previsto, né? E as pessoas ficam admiradas, né? Alguns ficam críticos, mas depois você vai ver que cerca de 3.000 pessoas entendem a mensagem e respondem a essa mensagem. Então, vamos analisar um pouquinho esse sermão, né? Primeiro que Pedro já identificou o Espírito Santo age na vida dele e ele consegue falar para a gente que isso vem do Espírito Santo e que era uma profecia de Joel. Só que interessante como o Joel está falando sobre profetizar, que jovens iriam profetizar. Hoje a palavra profetizar, ela está muito banalizada, né? Ela está ligada como alguém que adivinha o futuro, ou vai falar algo do futuro, algo que Deus está vendo e vai falar coisas que talvez as pessoas vão ouvir e falar, talvez que isso aconteça ou não, né? Mas no contexto aqui, né, no que a gente vê sobre profeta, o papel dele era mais de ensino. Ou seja, ele recebia uma palavra de Deus que tinha a ver com o contexto daquela época, né? Interpretava segundo o Espírito e aí passava para as pessoas. Então tinha sentido, não era algo que tinha a ver com o contexto, né? Então está mais ligado ao ensino do que à adivinhação. E é uma aplicação da palavra de Deus para o dia a dia. Então, toda vez que aparece profeta, você vai ver que ele está, até no Novo Testamento, né? Ele vai ver que ele está mais ligado ao ensino do que vir com algo novo, né? Porque eu queria lembrar vocês que a revelação está na Escritura. Tudo que nós precisamos para conhecer a Deus, né? Para nos relacionar à história, o que Deus quis ensinar para a gente, para o povo dele, está nas Sagradas Escrituras. Por isso que ela tem autoridade sobre nossa vida e ela nos apresenta, né, a Jesus que nos apresentou Deus. Então, esse é o primeiro ponto, né? Jovens profetizarão, ou seja, pessoas que não teriam nem experiências estariam lá de maneira espiritual, né, de uma maneira sobrenatural, explicando, profetizando, sem ter experiência, né? Mas é como o Espírito amadurecendo para que eles pudessem capacitar. Eu queria animar você que é jovem, né? Na verdade é todo, mas principalmente você jovem. Muitas vezes você acha, eu não sou capaz, eu não tenho o dom, mas o Espírito ele nos capacita. E uma das coisas que Pedro fala é que os jovens seriam capacitados ao ensino, né? Aí ele fala dos mais velhos, né? Você lembra que antes, sem a perspectiva da ressurreição, nós temos uma mente de morte? Então os velhos ficavam muito tristes, né? Porque, puxa, acabou, o que eu vou pensar, o que vai acontecer da minha vida? Mas quando essa mensagem fez sentido para eles, eles começaram a ter uma perspectiva muito maior, né? Já não é mais uma perspectiva de morte, é uma perspectiva de vida, né? De futuro, de vida eterna. Então isso renovou o coração das pessoas, né? Os velhos que já achavam que tudo estava terminado, voltaram a sonhar, né? Isso porque a morte já não era mais o ponto final. Então a mensagem de Pedro, ela foi uma mensagem de esperança, né? Ela foi uma mensagem de desafio também. Outro aspecto da mensagem, né? Quando ele começa a pregar, você vai vendo lá no versículo 36, ele prega, ele fala de Davi, né? No versículo 36 ele diz o seguinte: portanto, todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos aqueles quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas palavras
os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então olha o que acontece, né? Um outro aspecto dessa mensagem é que não foi uma mensagem de autoajuda, foi uma mensagem de muito desafio, né? Pedro, ele vem, ele mostra o que estava acontecendo por meio do Espírito Santo. Você tem que entender que o Espírito está agindo para que todos entendessem, né? E aí ele prega uma mensagem muito forte e fala: olha, esse Jesus foram vocês que crucificaram. Ser batizado, e aí eles falam, as pessoas ficam convencidas disso. Olha que interessante, uma mensagem difícil, uma mensagem dura, mas uma mensagem transformadora. O evangelho, ele tem esses aspectos, né? Eu tenho falado isso já ele vem com uma má notícia para logo em seguida vir com uma boa notícia. Qual é a má notícia? Que nós somos pecadores, que os nossos pecados crucificaram a Jesus, né? Que nós precisamos de arrependimento, né? É difícil que nós tenhamos esse discernimento sozinhos, né? Geralmente quando alguém fala alguma coisa de você, a tendência é escapar, é não admitir, né? É achar que a culpa é do outro, é não reconhecer as suas falhas. Mas o evangelho, ele tem esse poder, né? Ele transforma, ele fere, mas também nos cura. E aí logo em seguida as pessoas ficam tristes, né? As pessoas ficam aflitas em seu coração e perguntam: e agora, o que eu faço? Como que eu posso remediar algo que é irremediável, né? Jesus já foi crucificado. E ele fala: olha, arrependa-se e seja batizado, né? E o batismo, ele fala: seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são batizados no Espírito Santo, né? As pessoas confundem muito que ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas, mas o batismo no Espírito Santo é um batismo de salvação, né? Quando nós somos batizados no Espírito Santo, há arrependimento, há mudança de vida, as escamas caem, né? E nós somos potencializados para fazer aquilo que o Espírito quer, né? Eu queria falar para vocês que essa parte aqui são as obras do Espírito, é o efeito, né? A gente vai entrar até no terceiro evento, que é a conversão. A conversão, ela é uma obra do Espírito. Quando as pessoas ouvem, o Espírito trabalha, elas são convencidas, né? E o próprio Jesus falou que isso aconteceria. Se você ver lá em João 16, de 8 a 11, Jesus falou que quando o Espírito fosse derramado, quando ele viesse, ele convenceria as pessoas do pecado. Então nós vemos aqui a obra do Espírito, né? O que a gente percebe também é que parece que escamas caem dos olhos dessas pessoas e elas entendem. E também depois eu queria que você lesse em Efésios 1:13, que você vai ver que o Espírito Santo, ele é uma garantia da salvação. Então ele convence, ele salva, né? Por isso que o batismo do Espírito Santo não deve ser confundido com você falar em línguas. O batismo do Espírito Santo é o momento onde você é salvo, né? É o momento onde o Espírito Santo, ele entra em você e passa a ser morada. E ele se torna... ele trabalha para que você não tenha mais foco em si, mais foco no outro, para edificar a igreja, né? Você pode ver isso também em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, né? O Espírito sempre vai ser focado para edificar outro. E é o que a gente vai ver aqui também, né? Então, olha que interessante. A pregação de Pedro não foi como um culto demais, né? Espalhafatoso, que o pessoal fala: nossa, que culto poderoso, que pregação poderosa, né? Aí as pessoas vão para casa e voltam para a rotina. Não, essa pregação, ela foi transformadora, porque o Espírito Santo estava agindo, né? Houve conversão. Você não pode confundir entendimento com conversão. Talvez você entenda muitas coisas sobre o cristianismo, né? Queria falar com você, nossos amigos têm recebido, né? Talvez você recebe um vídeo falando sobre cristianismo, você lê a Bíblia, você ouve, você escuta muitas coisas, né? Talvez você tenha uma religião, mas eu queria falar: você é uma pessoa que foi convertida pelo Evangelho? Ou você só foi convencida? Há muitos que são convencidos e não são convertidos. O que houve aqui foi uma conversão. Nunca mais essas pessoas voltaram a ter uma vida de antes. Aquela vida normal acabou, né? Eles foram transformados. Por isso que esse é o terceiro evento. A pregação, ela gerou conversão. E aqui começa a igreja, né?
A igreja, ela é um organismo sobrenatural. Ela não vive sem a ação do Espírito Santo. Não existe, não tem como. Se você acha que a igreja é coisa de homens, né, é uma instituição, é porque você nunca provou da transformação, porque não tem como se manter, não tem como nós sermos convencidos dos nossos pecados, não tem como eu querer me interessar pelo outro sem o Espírito estar agindo, porque a nossa natureza humana ela é contrária a tudo isso. O Espírito Santo, ele que vai promover a união. Eu queria que você acompanhasse para a gente chegar já na etapa final, né? Em Atos 2, né, versículo 42 a 47. Então Pedro prega, as pessoas se arrependem, né? 3.000 são batizados, aceitam a mensagem, né? E eles partiram de um grupo de 120 pessoas para 3.000. E olha que interessante, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você está entendendo por que uma igreja sem Espírito Santo ela não sobrevive? Quando Pedro prega e as pessoas respondem essa mensagem, elas são batizadas. E imagina um grupo de 120, como vai cuidar de 3.000? Sem o Espírito Santo, as pessoas se conectando, né? Um buscando a ajuda do outro, o Espírito Santo ajudando ali, como que 3.000 proclamariam o Evangelho? Como que 3.000 seriam testemunhas, né? Por causa desse grupo radical, o cristianismo foi espalhado. Você vai ver que daqui para frente é só avanço da igreja, é perseguição, muitas coisas acontecem, aí tem tempos de calmaria, mas a igreja avança, avança. Ou seja, o que aconteceu aqui transformou o mundo, né? Eu queria falar de algumas ações do Espírito Santo na nossa vida, na sua vida, na minha vida e na vida das pessoas. Primeira coisa que o Espírito Santo promove é comunhão. Como é a sua comunhão uns com os outros? Você está unido, você sente esse desejo, essa necessidade. Eu sei que agora nós estamos provando disso, né? Muitos falam, puxa, eu estou com saudade da igreja, né? De ter comunhão. Queria falar para você também, amigo, que você precisa de pessoas. O cristianismo não é para ser praticado sozinho. Jesus nunca pensou nisso, né? Não é para ser praticado virtualmente. Você precisa de pessoas, você precisa de uma igreja local, né? Eu já fiz na última vez um convite, queria convidá-lo novamente, venha nos conhecer. Como eu falei, nós não somos perfeitos, como você vai ver também que a igreja, apesar do início incrível, você vai ver que houve alguns problemas, sim, sempre vão haver, mas nós queremos muito compartilhar o que Deus tem mostrado para a gente. Então eu queria falar de algumas obras do Espírito, né, que acontece aqui, que deve acontecer na nossa vida. Primeira coisa, o velho homem morre, né? Aquele homem egoísta, voltado para suas tradições, voltado para os seus interesses, pensando só naquilo que é melhor para ele e para os seus, ele é transformado, ele morre. Aquele homem que vive direcionado pelos seus pecados, que vive escravo dos seus pecados, ele morre para uma nova criatura, com uma perspectiva de vida eterna, não tem mais aquela perspectiva de morte. Então, assim, você que se converteu de fato, você morreu, né? Você que é um cristão, você entende, quando o Espírito foi derramado, fez de você um novo homem, aquela vida antiga não faz mais parte. O que nós percebemos também quando o Espírito é derramado? Que nossos pecados mataram Jesus. O convencimento não vem de um ótimo estudo bíblico, é importante. Ele vem do Espírito, que usa as Escrituras, que também foi inspirada por Deus para convencer as pessoas. Independente se você saiba disso ou não, quando você tem contato com o Espírito Santo, ele vai te convencer que os seus pecados crucificaram a Jesus, como me convenceu e deve convencer a qualquer um. Também, uma outra obra do Espírito é que há uma entrega à mensagem. Quando você é convencido pelo Espírito Santo, há uma entrega, você se entrega à grande comissão, né? Passa a fazer sentido servir ao próximo, anunciar, amar, cuidar dos necessitados. Como você tem sido?
né? Você tem provado disso, o desejo de entregar a mensagem, entender que a grande comissão é para você e é para mim. Faz sentido para você agora servir as pessoas? Faz sentido você servir na igreja, servir ao próximo, cuidar dos necessitados? O que acontece é que quando eles são transformados, eles dedicam, eles dão valor à palavra de Deus. Ao ponto de terem que abrir mão dos seus bens, porque eles sabiam que havia outras necessidades. As pessoas não voltaram para suas vidas comuns. Elas passaram a se unir, a se dedicar ao ensino dos apóstolos, à oração, né? E à comunhão. E para que essa comunhão acontecesse, pessoas tiveram que deixar coisas. E aí os irmãos olhando isso falaram, não, você não vai passar necessidade, eu posso compartilhar com você. Não é comunismo, né? As pessoas dão de livre e espontânea vontade, é comunhão. Elas dão, elas são generosas, né? Os valores mudam. E eles se dedicam, não há necessidade entre eles, né? Os bens passam a ser de todos. Não é mais assim, quando o Espírito Santo está em você, o eu não é mais importante do que o nós. Nós se torna importante, a igreja se torna importante, a comunidade se torna importante. E eles se dedicavam, né? Eles estavam unidos, eles estavam compartilhando, não haviam necessitados. O Espírito Santo foi derramado com tanto poder que eles começaram a pregar a palavra, a se reunir no templo. Era algo de muito... eles tinham um prazer em fazer isso, né? Era uma novidade de vida. E eles respondem assim a mensagem, né? Então, lembrando, né, o que aconteceu, Atos 1, Jesus promete um poder, as pessoas oram, as pessoas esperam, o poder vem, Pedro é transformado também, ele prega, as pessoas respondem essa pregação por meio do Espírito Santo, elas são transformadas, não há mais necessidades, elas são dedicadas ao Evangelho, né? São dedicados ao ensino dos apóstolos, são dedicados uns aos outros, não há mais necessidade e as vidas são transformadas. Pensando um pouco nisso, eu queria compartilhar como foi para mim isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu estudo, vem lembranças da minha conversão. Eu lembro que eu tinha um conhecimento bíblico, mas eu não tinha um quebrantamento, né? As escrituras não tinham sentido para mim. Eu sabia da Bíblia, se você me perguntasse, eu falaria que ela é a palavra de Deus, mas eu não tinha o mínimo respeito por ela. Para mim, o que ela falava, se eu concordasse, ótimo, se não, não fazia. Eu seguiria o que eu acho melhor. Então, quando eu estudei a Bíblia, eu lembro que eu comecei a ter contato quando a pessoa que estava me ajudando, ela precisou sair, né? Ela estava trabalhando, falou assim, olha, Marcos, eu queria que você continuasse lendo. E eu lembro dessa parte, né? Também lembro da parte da cruz. E essa pessoa foi trabalhar e eu fiquei no carro durante umas 2, 3 horas. Para falar a verdade, eu sei que foi muito tempo, mas eu nem consigo dimensionar de tão intenso que foi, né? E eu li aquilo e aquilo ia me convencendo. E eu pensava, o que eu estou fazendo nesse carro? Eu não conheço esse cara, eu conheci ontem, meu irmão havia apresentado ele para mim. E eu comecei a estudar, aquilo foi me convencendo. E eu pude ter essa experiência do Espírito Santo me convencendo. As escrituras começaram a fazer tanto sentido para mim que aquilo causou uma transformação para sempre, né? E até hoje eu lembro desse momento com muita alegria, porque é real. E eu sei que você também, né? Um cristão verdadeiro, você tem essa história para contar. Quando as escrituras entraram, né? E o Espírito Santo te convenceu, tudo mudou. E você, se você não teve essa experiência ainda com o Espírito Santo, de que você estude as escrituras, aquilo transforma a sua vida e faz que você mude para sempre, né? Que você reconheça que os seus pecados crucificaram a Jesus, que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador, que você reconheça a necessidade do Espírito Santo e que a sua vida seja transformada. Se você ainda não teve isso, eu quero te convidar a ter essa experiência. Como? Estudando a Bíblia, né? Fala com a pessoa que te convidou, procura entender mais como foi a história dela, vá para as escrituras. Eu tenho certeza que você vai descobrir coisas incríveis. Hoje nós vivemos debaixo do Espírito Santo. Ele está nos cuidando até o dia em que Jesus vai voltar e nos levar. Queria muito que você entendesse isso. Estuda mais esse livro de Atos. Domingo agora, falaremos em Atos capítulo 3, né? E aí você vai percebendo, né, que
ainda que essa igreja está convertida, que há pessoas com corações completamente entregues, você vai ver que há problemas. Não existe igreja perfeita, né? Se existisse, o dia que você pisasse lá, deixou de ser perfeita. Então, nós vamos acompanhar, eu queria chamá-lo a acompanhar essa incrível história do cristianismo que Lucas relata com tanta maestria e que hoje faz parte da nossa história. Ótima semana. Obrigado, irmãos. Amém.